A Sônia já leu aqui alguma coisa, já falou muito aqui o Espírito Santo, e nós vamos aí entregar aquilo pelo qual Deus colocou no nosso coração, Efésios. Efésios, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. A Sônia, ela já disse aqui, quando Paulo escreve isso aqui, Paulo ele quer convidar aquele que está no pecado. Isso aqui é um convite para aquele que está no pecado, vir ao arrependimento. Mas aqui ele diz, desperta. Desperta, ó tu que dormes. E aqui nós estamos com Déboras. Nós estamos aqui com mulheres, com mães que oram pelos seus filhos. E aqui diante de você hoje tem uma filha que um dia uma mãe orou. Por isso que eu estou aqui. Porque eu estava perdida no pecado. Eu estava morta. Mas essa mãe, ela acreditou. Essa mãe, ela confiou que Deus ia resgatar essa filha. Ela confiou que o Senhor ia encontrar, ia tocar, e ia ressuscitar essa filha, ia tirar essa filha do pecado. Então, enquanto você estiver aqui, ouvindo tudo aquilo que o Senhor quer falar com você nessa tarde, olha para essa filha que está aqui, porque a mãe, essa mãe que orou, ela chorava muito, tá? Porque nós choramos, não é verdade? Choramos muito orando pelos nossos filhos. E essa mãe, ela chorava muito. Mas ela não parava. Várias vezes eu encontrava a minha mãe chorando pela minha vida. Mas ela não parava. Ela caminhava junto comigo. O caminhar junto comigo, ela não passava a mão na minha cabeça nos meus erros. Ela não passava a mão na minha cabeça pelos meus pecados. Mas ali, ela amava. O amor de Deus, ela chorava. Por quê, mãe? Você que está aqui nessa tarde, independente do que os teus olhos carnais estejam vendo, você não pode parar. Você precisa continuar. Você precisa continuar ainda que chorando. Mas você precisa ir. Você precisa ir chorando. E nós vamos ver uma mãe que ela caminhou chorando. Mas ela não desistiu. Aquela mãe, ela estava indo até o final. Abre a sua Bíblia em Lucas. Vamos lá em Lucas. Ver essa mãe. Lucas capítulo 7, versículo 11. Vamos ali dar uma olhadinha. Essa mãe que não desistiu. Que ela caminhou chorando. Ela poderia ter escolhido não ir. Mas ela foi. Essa mãe foi. E é lindo demais. Quando essa mãe não desiste, nós estamos falando da viúva de Naim. Vamos ler. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles.
Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus se espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Naim era um vilarejo muito simples, muito distante. Era uma trilha muito difícil de se caminhar. Não se caminhava fácil. Não era muito movimentado, mas aquela mãe estava ali. Mas aí você pode pensar, aqui diz, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Jesus, ele estava vindo de Cafarnaum. Ali, ele já tinha curado enfermos, aleijados, mas Jesus, ele nunca tinha ainda ressuscitado um morto. O filho dessa viúva foi o primeiro. E o título que o Espírito Santo colocou no meu coração, o tema dessa mensagem é: um milagre nunca visto antes. Você está preparada para viver um milagre que você nunca viveu? Pela vida do seu filho, da sua filha que você está orando? É o que Deus colocou no meu coração. Esse milagre aqui, o Senhor estava vindo com uma multidão. Essa multidão estava presenciando os milagres, mas o Senhor não tinha ainda ressuscitado ninguém. Lá no capítulo 8, versículo 40, você vê, Jesus vai e ressuscita a filha de Jairo. Depois em João ele ressuscita Lázaro. Mas aqui, essa ressurreição aqui, foi a primeira. Ninguém ainda tinha visto. Só que você pode pensar assim, mas Jesus estava fazendo o quê? Indo para Naim, uma cidade que não era um fácil acesso. Para chegar em Naim, da onde Jesus estava, ele levaria um dia caminhando. Mas sabe por quê que o Senhor vai nessa cidade? Porque Jesus vai aonde o necessitado está. Aonde você está precisando de um milagre? O Senhor, ele chega aonde você está. Ele chegou ali porque ali tinha uma mãe que já tinha perdido o seu esposo. Ela não tinha mais nada, ela só tinha aquele filho. Tudo que restou foi aquele filho, porque a palavra de Deus diz assim, filho único. Imagina essa mulher indo ali, levando aquele filho para ser enterrado. Ela devia pensar, não tenho mais nada, minha vida acabou. Acabou, perdi o meu marido, agora eu perco meu filho. Acabou, não existe mais nenhuma esperança. Não existe mais nenhuma esperança aqui. Aí, de repente, quando ela está ali, naquele momento de total desesperança, de muita tristeza, chega Jesus. Porque aqui a palavra de Deus diz assim, olha. Aqui, olha. Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. A multidão estava alegre, feliz. Estava vendo o Senhor fazer muitas coisas. O que será? Vamos ver o que essa passagem aqui nos ensina. Porque essa passagem aqui nos ensina muitas coisas. Como mãe, essa passagem aqui nos ensina muita coisa. Porque quando nós lemos lá em Efésios, desperta, tem muita mãe que está dormindo. Tem muita mãe que não está aguentando a dor. Não está mais aguentando a dor e está deixando, o filho ir. Está deixando a filha ir, não aguenta mais. Se você quiser, você ora. Se você quiser, você ora pela sua irmã. Se você quiser, você ora pela tua sobrinha. Eu desisto. Aqui, não tem mais jeito. Isso aí vai morrer assim mesmo.
muitas mães precisam se levantar em oração. Lá na frente nós vamos ver. Primeira coisa que nós conseguimos ver aqui. Jesus, essa passagem nos ensina que aonde tem a necessidade, o Senhor se faz presente. Ali existiu uma mãe chorando. E o Senhor chega ali. O Senhor se encontra com aquela mãe. E Ele quer se encontrar com você. Ele quer mudar a história da sua casa. Você precisa se levantar em oração. Não desista, todo mundo pode desistir. Mas você não pode desistir. Você não pode de maneira nenhuma entregar os pontos. Você não. Você precisa estar ali, ó. Independente do que os teus olhos estejam vendo. Permaneça em oração. Porque o Deus que nós servimos, Ele é poderoso. A segunda coisa que nos ensina, você precisa atravessar os portões. E deixa eu te falar uma coisa. Atravessar os portões não é fácil. Aquela mãe, ela precisava tirar aquele filho dali. Aquele filho não poderia ser enterrado ali, porque era a cultura daquela época. Tinha que atravessar os portões e enterrar em outro lugar. Aquela mãe, ela decide, com aquela dor enorme, chorando, mas ela decide atravessar os portões com aquele filho. Ela decide ver aquele filho e ser enterrado no outro lugar, mas ela vai chorando, mas ela não deixa aquele filho. Ela vai chorando, mas ela vai ali. Ela atravessa aqueles portões. Você tem atravessado os seus portões? Tem? É necessário atravessar os portões. Você precisa atravessar o portão da rebeldia. Desse filho que está lá, ó, rebelde dentro de casa. Você precisa atravessar o portão das drogas. Teu filho está lá nas drogas, você precisa atravessar esse portão. Sabe como que você atravessa esse portão? Chorando, mas ali, ó. Chorando, mas ali. Você precisa atravessar os portões. Nós vamos ver lá na frente a importância de você atravessar esse portão. Aqui essa mulher atravessou. Eu já tive com algumas mães que falaram, eu já desisti. Ela precisava atravessar esse portão. Eu falo, mãe, não desiste não. Continua. Não desiste. Outra coisa que essa passagem aqui nos ensina na viúva de Naim. Não chore sozinha. Aqui tinha uma multidão. Aqui tinha uma multidão. Ela não estava chorando sozinha, sabe por quê? Porque você precisa de alguém para segurar na sua mão. Você precisa de alguém para dizer assim, olha, eu estou aqui, tá? Eu sei que está doendo, mas eu estou aqui. Aquela dor, eu acredito, Ana, que ninguém consegue sentir a dor da perda de um filho. Mas alguém segurando a tua mão falando, olha, eu estou aqui. Eu estou aqui orando por você, eu estou aqui intercedendo por você. Você vai passar por isso, isso vai passar. Você não fique sozinha. Aqui ela tinha uma multidão. Nessa multidão, tinha aqueles que seguravam a mão. Mas tinha aqueles também que estavam por curiosidade. Ali tinha gente curiosa, porque devia dizer assim, já perdeu o marido, agora perdeu o filho. Eu quero ver até onde ela vai aguentar. Eu quero ver o que ela vai fazer depois que ela enterrar esse filho. Qual será a atitude dela? Os curiosos, eles também estão no meio da multidão.
mas eles são necessários. E aqui, nós podemos ver aqui no versículo 13, diz assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. O Senhor está te vendo. Você acredita nisso? Ele está te vendo. Nós aprendemos aqui que ainda que você ache que é o fim, a misericórdia de Deus te alcança. Aleluia! Ainda que eu ache que é o fim, a misericórdia de Deus me alcança. Porque aqui a palavra de Deus diz, ao vê-la. Aí sabe o que ele diz? Não chore. Como assim? Como assim? Ela só tinha aquele filho. Ela está levando aquele filho, é o fim. Como que ele diz não chore? Quem tem coragem de falar isso, não chore? Eu não tenho. Eu não tenho coragem de dizer para uma mãe não chore. Eu me lembro que quando a bisavó de Leonardo faleceu, ele não tinha tido nenhuma perda ainda. Ele não tinha vivido uma perda. E ele era adolescente. E ele tinha um carinho por ela. Ele era lindo de se ver o amor que ele tinha por aquela bisavó. E chegou a notícia que a bisavó dele tinha falecido. E a filha, a tia de Leonardo, morava na casa ao lado da casa da avó de Leonardo. E ela, ao receber a notícia que a mãe tinha morrido, ela começou a quebrar tudo dentro de casa. E aí correram, me chamaram, falaram, Ana, corre. Corre, vai lá, por favor, vai lá acalmar, faz alguma coisa. Ninguém consegue controlar. Aí eu fui. Deram lá um remédio a ela. Eu orei. Ela se acalmou. Precisávamos ir para o velório. Leonardo estava lá na casa da avó. Chegamos no velório. Ela medicada. Né, já tinha quase quebrado a casa toda, mas estava medicada. Então ela chegou plena. Ela chegou plena no velório. Leonardo nunca tinha vivido aquela cena. Estava ali uma pessoa que ele amava muito, que ele tinha o maior carinho. Ele começa a chorar. Muito. Era o sentimento. Ele começa a colocar aquele sentimento para fora. E ela chega perto de Leonardo. Não chora, não. Como assim? Ela quebrou a casa toda. Chorando. Gritando. Eu vi aquela cena. Não chora, não. Falei, ele vai chorar sim. Ele vai chorar. É a avó dele. É a bisavó dele que está aqui. Você já chorou. Eu não quis envergonhar ela ali. Mas eu poderia ter dito, você quebrou a casa toda? Como que agora você quer calar a boca dele? Eu falei, chora, meu filho, chora. Coloca teu sentimento para fora. Quem está aí é a sua bisavó. Ninguém tem coragem de dizer a uma mãe que está ali naquele momento, não chora. Sabe por quê? Porque se você fala não chora, você tem que mudar aquela situação. Você não tem autoridade para mudar essa situação, então você não vai falar não chora. Só que aqui, quem estava dizendo não chora, era a autoridade. É aquele que dá vida. É aquele que tem o poder da vida e da morte. Então ele poderia sim dizer, não chora. Porque quando ele diz não chora, é como se ele falasse assim, a vida chegou, filha. Eu sou a vida. Eu vou mudar essa situação. Acabou teu sofrimento. Por isso ele diz, não chora. É lindo demais isso, né, gente?
A palavra de Deus, ela é linda. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Nós encontramos tudo aqui. E aqui nos fala, no versículo 14 diz assim: depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus, que autoridade. Sabe o que isso significa? Naquele tempo, se você colocasse a mão num defunto, se você colocasse a mão no caixão, você se tornava impuro. Jesus toca. Você sabe por quê? Porque aonde ele toca, o que era impuro não é mais. E os que o carregavam pararam. Sabe o que isso significa? Esse filho está morto. Essa mãe está ali chorando. Essa mãe está ali chorando, ela está levando o filho para o fim, não tem esperança. Aí Jesus, ela atravessa os portões, ela se encontra com Jesus. Jesus coloca a mão aonde não poderia ninguém colocar. Primeiro ele diz, não chora. Quando ele toca, aquele que está carregando, para. Lá na tua casa, aconteceu uma morte espiritual lá na tua casa. Sabe quem está carregando? O pecado, o vício, as drogas, a bebida, a prostituição. Jesus vai tocar através da tua oração e eles vão parar. Porque quando Jesus toca, eles param. Quando Jesus toca, o pecado tem que parar. É estancado. É isso que o Senhor vai fazer. É o que ele fez aqui, ó. Eles pararam. Eles pararam. Não tem como permanecer junto com Jesus. O pecado não anda ali junto. Mas, Ana, nós somos pecadores, a palavra de Deus diz isso, somos sim. Mas todos os dias nós pedimos perdão. Todos os dias nós queremos nos limpar. E você está aí, ó, com uma morte espiritual dentro da tua casa. Jesus vai tocar, quando ele tocar, vai estancar. O sujo vai ficar limpo. O sujo vai ficar limpo. Você precisa atravessar o portão. Para isso acontecer, você precisa atravessar o portão. Para isso acontecer, você precisa se levantar. Você precisa despertar como mãe. Despertar. E orar. É isso que você precisa fazer. Outra coisa que essa passagem aqui nos ensina. Quem diz? Vamos ver. Aqui, ó. Versículo 14 ainda. Na parte B diz assim: jovem, eu digo, levante-se. Autoridade. Através da palavra. Você está esperando aquela morte espiritual que está lá na tua casa se levantar através de quê? Através de quê? Indo lá no YouTube? Me acompanhando no Instagram? Não tem poder para isso não, hein? É aqui, ó. É isso aqui que vai te sustentar. Todos os dias. É isso aqui que te sustenta. Todos os dias. É aqui, na palavra de Deus, que te fortalece todos os dias, para que você atravesse os portões. Existem homens e mulheres de Deus no YouTube. Existem homens e mulheres de Deus no Instagram. Só que eles não te sustentam nem te alimentam. O que te alimentam é a palavra. Você precisa tirar um tempo todos os dias e ter com o Senhor.
Porque aquele dia que você estiver desanimado, aquele dia que você vai olhar lá dentro da tua casa e vai estar difícil de você atravessar os portões, é aqui, ó. É aqui que vai te sustentar. Porque você precisa conhecer esse Deus que ressuscita mortos. Porque essa mãe não tinha mais esperança. Essa mãe estava seguindo. E aqui a palavra, nós aprendemos aqui nessa passagem. A palavra diz. Isso é autoridade. A palavra está com ele. É nele que você tem que se segurar. É nele que eu preciso me segurar. Aleluia. E aqui no versículo 15. Versículo 15 nos diz assim: o jovem sentou-se e começou a conversar. Isso é lindo demais, gente. Isso é lindo demais. Aquela mãe não tinha mais nenhuma esperança. Era o fim. Ela atravessa os portões. Ela vai chorando. Ela vai com muita dor no coração. Está doendo, mas ela não para. Está doendo, mas ela segue. E agora, essa mãe contempla esse filho que se assenta e começa a conversar. Sabe por que ela precisava atravessar os portões? Sabe por que ela não podia desistir? Aqui diz, ó, e Jesus o entregou à sua mãe. Aleluia! A sua bênção, o Senhor não entrega a ninguém. Ele entrega a você. Essa mãe precisava estar ali. Ali tinha uma multidão. Mas o Senhor entrega esse filho a essa mãe. É a mãe que o Senhor entrega. Por isso, mãe, que você não pode desistir. Por isso que você precisa permanecer, ainda que chorando. Porque o Senhor, Ele quer entregar na tua mão. Porque o filho é seu. A irmã te ajuda em oração. O círculo de oração, você vai lá. As irmãs vão te ajudar em oração. A Débora está aqui orando. As irmãs da Débora te ajudam em oração. Mas o Senhor vai entregar ele na tua mão. É você que tem que estar orando. Porque essa bênção é sua. Ele não entrega a ninguém. Por isso você precisa despertar. Por isso você precisa se levantar. E orar pelo teu filho. Não importa. Não importa aonde esse filho esteja, o Deus que você serve é muito maior. O sangue dele é muito maior que qualquer pecado. Ele limpa tudo. E aqui, finalizando, a multidão, aqui ó, a multidão, versículo 16. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós. Diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões. Aquele milagre que ninguém tinha visto ainda Jesus fazer. Ele fez na vida daquele filho. E a multidão, aquela que segurava na mão, que chorava junto, que sentia dor, aquela glorifica, aquela exalta, mas aquela que estava ali de curiosidade, também tem que exaltar, também tem que glorificar. Você sabe por quê? Porque o poder de Deus é grande demais e eles precisam espalhar o que Deus fez naquele lugar. E nessa tarde, você que está aqui, você precisa crer que a morte espiritual que aconteceu na sua casa, você não vai desistir, você vai continuar orando. E o Senhor vai operar.
O Senhor vai operar. Mas para isso, você precisa orar. Porque você vai ver milagres que você nunca viu acontecer na sua casa. Eu sou resposta de oração da minha mãe. Mas eu também fui uma mãe que chorei. O meu filho também teve uma morte espiritual. E quando essa morte espiritual aconteceu dentro da minha casa, eu e meu marido fechamos as portas. E decidimos que nós iríamos atravessar todos os portões, amando o meu filho. E nós atravessamos os portões. E quando chegou um dia, eu estava sentada na minha sala. E ele chegou na minha frente. Ele saiu do quarto, o quarto dele estava em silêncio. Ele saiu do quarto, afogado no pecado, morto, precisando ressuscitar. Morto, sendo carregado por muitos pecados. O pecado carregava meu filho para o final. Mas eu chorava, mas eu não largava. Eu chorava, mas eu não desistia. E eu vi um milagre que eu nunca tinha visto. Eu via as mães chegarem com os filhos no culto e esses filhos se renderem na hora do apelo. E a mãe abraça o filho e chora e se alegra. Eu estava vendo esse tipo de milagre. Mas eu sentada na minha sala, o meu filho chega um dia à noite e fala: mãe, eu queria te pedir perdão por tudo que eu fiz você chorar. Eu levei um susto. Eu olhei. Quando eu olhei, o rosto do meu filho já era diferente. Eu vivi um milagre, não visto ainda. Você sabe por quê? Porque o meu filho, ele voltou para Jesus dentro do quarto da minha casa. Ninguém precisou fazer apelo. O Senhor alcançou ele. A palavra de Deus, Salmo 139 diz: o amor de Deus é assombrosamente maravilhoso. Leva esse amor para dentro da tua casa. Leva esse amor para dentro da tua casa. Porque quando você leva esse amor para dentro da tua casa, o ambiente fica propício. O Espírito Santo não tem barreiras. E eu vivi esse milagre. Para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Então hoje aqui, diante de você, está uma filha que um dia uma mãe orou. E essa filha saiu do pecado. Mas também está uma mãe que orou, que atravessou os portões e viveu um milagre nunca visto antes. Por isso eu estou aqui nessa tarde para dizer a você, mulher, dizer a você, mãe, o Senhor não vai entregar a tua bênção a ninguém. Ela é tua. Levanta, desperta, vai orar, porque o Senhor quer fazer esse milagre dentro da tua casa. É promessa, o Senhor quer salvar teu filho, o Senhor quer salvar tua filha. Eu quero agora que você se coloque de pé, que eu quero orar pela tua vida. De repente você já desanimou. De repente você tem olhado para esse filho e tem falado: eu não aguento mais. De repente você tem falado: Deus está operando lá. Ele está fazendo milagre lá. Jesus está fazendo milagre aqui, mas aqui já acabou. Aqui eu estou caminhando já para enterrar. A palavra de Deus não te diz isso. A palavra de Deus, ela tem promessa de salvação.